Olá, o Sim Notícias está começando com as principais informações de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: com medo da violência, moradores do interior de Linhares estão apreensivos com a chegada da colheita do café. Pequenos produtores rurais comemoram um aumento no faturamento com a venda de produtos para a merenda escolar do município. Suspeito de assaltos em Soretama é preso pela polícia. Prefeitura decreta ponto facultativo em Linhares na próxima segunda-feira. Defesa do deputado estadual Guilherme Zanon diz que ele está tranquilo quanto ao futuro político após rejeição das contas na Câmara Municipal. A nossa entrevista de hoje é com o diretor executivo do Cicobi Leste, Alair Giuriato. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Pequenos agricultores da região têm conseguido aumentar a renda em suas propriedades através de uma parceria com a Prefeitura de Linhares para o fornecimento de alimentos para a merenda escolar. Em 2014, foram adquiridos pela Prefeitura mais de 130 mil quilos de alimentos para a merenda dos alunos. Uma merenda nutritiva e saborosa. A alimentação servida aos 28 mil estudantes da rede pública municipal de Linhares vem de pequenas propriedades rurais da região. Só no ano passado, a Prefeitura adquiriu cerca de 130 toneladas de alimentos, como feijão, tomate, aipim, banana da terra e abóbora. Este ano, mais de 50 produtores estão inseridos no programa. Hoje, boa parte dos alimentos oferecidos pela merenda escolar aqui no município de Linhares são produzidos pela agricultura familiar e os alunos aprovam. Gosto, é muito gostoso. Peixe é uma das comidas que eu mais gosto. E você come todo dia, toda vez que tem a merenda você come? Sim. Eu como mais e vou repetir ainda. E é gostosa? Muito. Nossa reportagem chegou à escola em que era servida a merenda à base de peixes criados na Associação dos Piscicultores do Guache. O presidente da Apiguá afirma que esta parceria tem dado bom retorno aos associados. Muito boa porque vem dando sustentabilidade para o nosso trabalho, né, com a venda garantida, certa, e a gente espera que vai continuar, né, a gente atendendo a agricultura familiar. A diretora da escola, Orozimbo Leite, diz que acha importante os alunos receberem a merenda feita com os produtos oriundos da própria região onde moram. Para a gente é um privilégio receber esse produto, porque além de ser um produto natural, né, uma variedade de carne na nossa alimentação, é advindo da própria comunidade. Então é um meio de sustentabilidade da própria comunidade e nós podemos receber esse alimento na nossa merenda. Outra associação envolvida no programa é a dos produtores rurais de assentados do Rio Quartel, que também plantam leguminosas em Humaitá e no distrito do Farias. A parceria da Prefeitura faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, definido por lei em 2009. 30% da verba destinada ao Fundo de Desenvolvimento da Educação devem ser utilizados para a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar. A polícia prendeu no bairro Salvador, em Soretama, Rafael Ferreira dos Santos, 20 anos, acusado de praticar assaltos à mão armada na região. O mandado de prisão foi cumprido por policiais da Delegacia de Polícia Civil local. Segundo a polícia, Rafael não agia sozinho. Ele contava com a ajuda de outros 2 comparsas, ambos menores de idade. Ao ser preso, o jovem não esboçou qualquer reação. Interrogado na delegacia, o rapaz confessou os crimes e já foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares. Vamos agora às informações esportivas com Altemar Félix. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio Henrique, o esporte amador para este final de semana. Vamos ver as competições que nós temos aqui. Começa neste final de semana a eliminatória do torneio de futebol 1º de maio. Começa também o campeonato de futebol amador por região. No próximo dia 3 de maio vai começar o Intermunicipal, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes. E começa também neste domingo o Campeonato de Futebol Amador, categoria veteranos, acima de 35 anos. Confira aí na tela, então, os jogos para este domingão. Vamos lá? Veteranos acima de 35 anos, Campo do Vasquinho, 8 da manhã, Master Clube e Bar do Mineiro. Às 10 da manhã, Vasquinho e Drogaria Ouro Preto. No Campo do Nacional,
8 da manhã, Botafogo do Interlagos e Clube dos 30. Às 10 da manhã, AME e Associação Atlética Araçá. No Campo do São José, 8 da manhã, 40 Graus e Santa Cruz. Às 10 da manhã, Movelar e Unidos do Linhares 5. Do campo de Regência e Santos, a partir das 9h30 da manhã. Do campo da Agrovila, 9h30 da manhã, Agrovila e Náuticos Bar. E como não poderia deixar de ser, neste sabadão, Cláudio Henrique, tem também campeonato capixaba de futebol. O Linhares, que ainda tem chances mínimas e matemáticas para se classificar, enfrenta o Itapemirim, jogo marcado para as 15 horas. Arbitragem aqui chegando, Devarli do Rosário no apito. Assistente número 1, Wanderson Zanotti. Assistente 2, Edson Glicério dos Santos. Todos dos quadros da CBF. E o quarto ato é da Federação, Francisco Cássio Martins. É com você, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações. E agora vamos à previsão do tempo para este sábado em toda a região. O sábado será de sol com chuva logo pela manhã. As temperaturas em Linhares variam entre 20 e 32 graus. Colatina, mínima de 20, máxima 33. São Mateus, a mínima é de 21, máxima também de 33 graus. Já em Vitória, mínima de 21, máxima 31 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, moradores da zona rural preocupados com a chegada da colheita do café e, consequentemente, o aumento na violência. Nós já voltamos. A colheita do café Conilon já começa a ser feita em várias propriedades da região. É uma época de geração de muitas oportunidades no campo e de lucro para os produtores. Mas o aumento da violência comum neste período preocupa os moradores das localidades mais distantes aqui da cidade. Neste mês de abril inicia-se a apanha do café em Linhares. Com isso, são geradas novas oportunidades de emprego para os moradores de outras regiões. Com a vinda de pessoas de fora da cidade para a apanha do café, as comunidades do interior estão preocupadas com a segurança. Os moradores aqui do Guache, por exemplo, estão se sentindo abandonados. Segundo os moradores da região do Guache, com a vinda de pessoas desconhecidas, a insegurança na região aumenta. Os policiais estão sempre presentes, mas a gente necessitava de mais presença. Sempre passam por muitas pessoas desconhecidas nessa época de safra. É um período que todo mundo fica um pouco meio à mercê, e então a gente precisava mais da presença da polícia, com certeza. A gente está precisando mais, né? Mas de vez em quando eles estão passando por aqui, né? Sempre passa a noite. E a segurança está meio precária agora para o final, sobre a apanha de café, era para eles colocar mais viatura, mais segurança na localidade, que está meio a desejar. Nós estamos por conta da criminalidade aqui. Preocupada com a insegurança da população, a Polícia Militar disse que já se reuniu com os produtores para traçar estratégias de segurança nas regiões de plantação do grão. Nós vamos colocar as patrulhas rurais para rodarem com mais intensidade no interior do município de Soretama, Rio Bananal e Linhares, já que nós vamos ter um fluxo muito grande de pessoas, principalmente da Bahia, Minas Gerais e de outros estados. E essa patrulha rural é para atender mais o produtor rural, sua necessidade, que ela vai ficar mais concentrada no interior. Ela vai assumir o serviço e imediatamente desloca para o interior. E a gente pretende realizar visitas tranquilizadoras de acordo com o levantamento feito pelos comandantes de companhia, pelos capitães comandantes de companhia, né? Juntamente com também alguma informação do sindicato rural dessas cidades. A Prefeitura de Linhares decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 20, véspera de feriado de Tiradentes. Aqui no município serão mantidos os serviços essenciais executados em regime de escala ou que não admitem paralisação, como hospitais e departamentos de polícia. As repartições públicas voltam a funcionar normalmente na quarta-feira, dia 22 de abril. Vamos saber agora os números do café. Confira a cotação. Arábica tipo 6, cotado a R$ 419 a saca. Arábica 7, R$ 297.
Conilon tipo 7, cotado a R$ 284 a saca. Bom, aqui no Sim Notícias nós recebemos a advogada do deputado estadual e ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, para falar da votação que a Câmara de Linhares fez durante essa semana, né, o julgamento das contas do ex-prefeito relativas a 2011. Né? No dia anterior houve a apresentação da defesa, esteve lá o advogado Lucas Escaramuça, né, entregando a defesa e fazendo também a defesa oral. Depois, no dia seguinte, às 10 horas da manhã, foi feita a votação em plenário das contas relativas a 2011. Uma discussão que traz muitas dúvidas para todos nós linharenses e que gera, né, muitas perguntas. E a gente recebe aqui a advogada que faz a defesa do ex-prefeito, Nádia Lorenzon. Tudo bem, Nádia? Tudo bom. Obrigado pelo convite. Eu acho que será muito importante para a gente poder esclarecer, né, a sociedade essas questões. Pois bem, bom, o que todo mundo está imaginando, né? O que se imagina que com essa votação, a partir dessa votação, o deputado estadual e ex-prefeito Guerino Zanon não pode disputar, pelo menos em tese, por enquanto, as eleições de 2016. Estaria, enfim, com os direitos políticos encerrados. É mais ou menos isso ou não é bem assim? Não é bem assim, não. É totalmente ao contrário. Não há essa inelegibilidade automática. Né? Os efeitos dessa decisão, né, da rejeição de contas na esfera de direitos políticos do deputado, não alterou em nada. Né? O deputado vai continuar no seu mandato e, se ele quiser vir candidato nas próximas eleições, tranquilamente poderá participar das eleições. Nádia, toda essa discussão, para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes fica aquela dificuldade em compreender, né, por que teve esse desdobramento. Essas contas relativas a 2011, né, essas ressalvas nas quais os vereadores se basearam para poder rejeitar essas contas. Há um ponto que diz lá, por exemplo, sobre o não recolhimento de contribuições previdenciárias. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Foi isso mesmo que ocorreu? Não. Todas as contribuições previdenciárias relativas ao exercício de 2011 foram recolhidos. Né? O município, ele tem uma ação judicial, né, que acerca de contribuição previdenciária com uma medida liminar deferida em favor do município para que em período pretérito, não de 2011, que foram todas recolhidas, o município não efetuasse o repasse para a Previdência em razão de uma discussão de compensação de valores. Perfeito. Bom, o presidente da Câmara, o vereador Miltinho Colega, disse exatamente durante o julgamento e depois também em entrevista que a casa foi a fundo na busca por mais informações sobre esses pontos, sobre essas ressalvas, e que o plenário tomou a decisão exatamente baseada porque encontrou esses problemas, né, nessas ressalvas. A senhora considera, então, que essas ressalvas foram insuficientes para chegar a essa decisão que a Câmara chegou? Olha, as ressalvas indicadas, né, no parecer técnico do Tribunal de Contas são umas. As ressalvas ou os vícios indicados no parecer da Comissão de Finanças e no parecer do relator especial, né, o seu Juninho Freire, são outras que não estão dentro do processo de 2011. De uma simples leitura do processo, a gente vai verificar que são questões estranhas. Há exemplo que ele cita da contratação da empresa Urbis. A contratação da empresa Urbis não faz parte da prestação de contas de 2011. A Urbis foi contratada em 2008. Então, assim, não se sabe por que trouxeram essa situação para a prestação de contas de 2011. Bom, de qualquer forma, o julgamento ou a votação já aconteceu. E o que nós queremos saber é o seguinte: quais os próximos passos, o que a defesa do ex-prefeito, agora deputado, pretende fazer a partir de agora? Bom, primeiro nós teremos que ter acesso completo aos autos, né? A resolução ainda não foi publicada, né? Nós estamos aguardando essa publicação para pedir cópia integral do processo e aí estudá-lo e analisar com calma, porque o deputado está tranquilo. Não é qualquer rejeição de contas que atrai a inelegibilidade prevista lá na lei eleitoral. Essa questão, primeiro a gente vai entrar com uma ação anulatória porque existe um ato administrativo, né, que no nosso entendimento é ilegal, né, não deveria ter acontecido, mas ainda que assim não fosse, essa inelegibilidade ela deverá ser apreciada em eventual pedido de registro de candidatura. Quem
Quem vai dizer se há ou não inelegibilidade é a Justiça Eleitoral. Isso é um passo lá à frente ainda. Lá na frente. E a Justiça Eleitoral só vai dizer que é inelegibilidade se as irregularidades, falando irregularidades apontadas pelo parecer técnico, configurarem vício insanável decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, o que não tem nas contas de 2011. Pois é, em contato com a assessoria da Câmara de Vereadores de Linhares, na tarde desta quinta-feira, a informação é de que o resultado foi entregue, foi levado para a Comissão de Finanças, que providenciou o projeto e o relatório final para que fosse publicado, segundo a informação, foi publicado sim na tarde desta quarta-feira no Diário Oficial e depois, claro, será enviado cópia à promotoria, ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral também. Quero agradecer muito a sua presença aqui, viu, Nádia Lorenzon, advogada do ex-prefeito e atual deputado estadual, Guerino Zanon. Muito obrigado, viu? Obrigada pela presença e oportunidade de informar a população que houve uma informação equivocada da imprensa local no sentido que essa rejeição de conta seria uma inelegibilidade automática. Não é e não será empecilho para um eventual registro de candidatura do deputado Guerino nas próximas eleições, se assim ele pretender. Muito bem, eu agradeço então a presença da advogada do ex-prefeito e atual deputado Guerino Zanon, Nádia Lorenzon. Obrigado pela presença, viu? Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, uma entrevista com o diretor executivo do Cicobi Leste, Alaí Juriato. Nós já voltamos em um instante só. Muito bem, estamos de volta com o Sim Notícias para falar de uma instituição financeira que já está há mais de 20 anos aqui no Brasil todo e aqui em Linhares, né, aqui no Espírito Santo, que é o Cicobi. O Cicobi, em 2014, registrou um crescimento de pelo menos 51,2% em relação ao ano anterior. São 92 agências em todo o estado. E para falar um pouquinho mais desse desempenho crescente que o Cicobi tem alcançado aqui na região, nós recebemos o diretor executivo do Cicobi Leste, Alaí Juriato. Tudo bem, Alaí? Tudo jóia, tudo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que bom. Alaí, que segredo é esse desse crescimento contínuo do Cicobi ano a ano aí, hein? Aqui no Espírito Santo, mais especificamente? O principal acho que é trabalho. Trabalho e a comunidade acreditar na instituição. Eu acho que o trabalho que a gente vem desempenhando ao longo desses últimos 25 anos vem propiciando esses números que nós estamos conseguindo, principalmente no último ano. Você relatou a questão do número de 51%, foram das sobras do ano passado. Os números médios, em termos de depósito, operações de crédito, os números do produto e serviço, em torno de 30%. Bom, então foram quase 196 milhões, são as sobras, não é isso? Perfeito. O que são essas sobras exatamente, Alaí? As sobras, na verdade, a gente fala sobras porque é cooperativa. O normal do mercado tradicional é lucro. Então nós tivemos no ano passado no Cicobi Espírito Santo um total de 195 milhões de lucro, que dentro de cooperativa chamamos de sobra. Só a forma que é o mesmo, que é diferente. O diferencial do Cicobi é exatamente esse, que o cliente ele é também um sócio, né? Um parceiro. Isso, a gente vê as sobras como uma consequência do trabalho realizado. O principal diferencial no Cicobi é o relacionamento. Uma cooperativa é uma sociedade de pessoas, então o principal fator de diferencial é lidar com pessoas. Então, a pessoa estando na instituição insatisfeita, ela começa a concentrar seus negócios com a instituição. E com isso o resultado vem. Prova disso, que o ano passado nós crescemos, a nossa regional, que é o Cicobi Leste Capixaba, cresceu os depósitos em 32%. O mercado cresceu por volta de 14%. É um crescimento bastante expressivo. E não, portanto, não foi só 2011. Se a gente pegar 2014, se a gente pegar 2013, 2012, 2011... Isso vem ano a ano. Ano após ano, a média de crescimento nossa está ficando acima de 25% de crescimento médio. E com isso a gente vem ocupando um espaço maior no mercado. Isso significa assim, se for dividir o bolo, nós conseguimos pegar uma fatia. Uma fatia um pouco maior, né? Alaí, o Espírito Santo tem algum diferencial com relação a outros estados, se a gente for falar dessa forma, para justificar esse crescimento tão diferente de outras instituições? O principal diferencial, acho, no estado, é que os produtos e serviços são muito similares. O Cicobi está presente em todos os estados da federação. Somos hoje mais de 2.300 pontos de atendimento no Brasil inteiro, em torno de 3 milhões de associados. E o principal diferencial no Espírito Santo é que a nossa penetração no mercado é maior. Hoje nós estamos, do total do mercado do Espírito Santo, nós temos em torno de 10%.
O sistema de crédito cooperativo no Brasil tem em torno de 3,64. Então, a nossa participação no Estado, em termos de números, ele é muito significativo. Que bom. E se a gente for tirar o grande centro, que é Vitória, vamos botar a grande Vitória, né? Como um todo, esses números ultrapassam a 20%, a nossa participação no interior. E olha que nós temos várias praças disputando com grandes bancos, grandes instituições, mas as pessoas, principalmente das cidades do interior, já conhecem a instituição há mais tempo e vêm fazendo seus negócios com a cooperativa. Agora, qual a parcela de contribuição do setor agrícola nesse sentido? Deve ser imensa, né? Nós somos presentes, grande parte do nosso potencial está no interior. E o interior, o peso da questão agrícola, ela é muito grande. Muito grande, né? E o Cicobi vem fomentando e vem crescendo ano após ano o número de crédito rural cada vez maior. O ano passado, prova disso, nós crescemos em 30% esse número, ampliamos esse número em 30%. A partir de 2004, o Cicobi passou a ser um repassador de recursos do Funcafé. A partir do segundo ano, nós passamos a ser o maior repassador de recursos do Funcafé no Espírito Santo. Que bom, que maravilha. Desde 2006, o Cicobi Espírito Santo é o segundo maior repassador de recursos de crédito rural. Olha quantas instituições tem, nós somos o segundo maior repassador. Além do crédito rural, os pequenos negócios, aqueles negócios de bairros, a gente vê também um crescimento muito grande da formalização. O Cicobi também tem tido uma adesão grande desse público, desse perfil? O Cicobi Espírito Santo ele começou como uma cooperativa, chamada de cooperativa segmentada, né, segmentada no crédito rural. E a partir de 2005 para 2006, passamos a ser uma cooperativa de livre admissão. O que significa isso? Nós podemos associar qualquer pessoa, qualquer cidadão, empresa, pessoa física, jurídica, os autônomos, de modo geral, pode se associar ao Cicobi. E você falando a respeito das pequenas e microempresas, principalmente nas localidades, às vezes menos favorecido, nós temos feito muitos negócios com essas empresas. Por quê? Conforme a gente colocou, nós somos uma sociedade de pessoas. Então, nós somos muito próximos dessas pessoas. Então, geralmente, grande parte dos nossos funcionários é da região. Perfeito. Então, consegue distinguir o Cláudio está ali mais próximo, outro, né? Está muito próximo. Então, utiliza, além do financeiro, usa o relacionamento pessoal, como forma né? de você avançar nos negócios. Alain, esse crescimento, é claro, ele requer adesões e novas adesões, né? Em 2014 foi bastante expressivo. Qual a perspectiva de vocês para 2015, com relação a novas adesões? A expectativa desse ano ainda é melhor, porque a gente prova em relação aos anos anteriores, principalmente quando são anos mais difíceis, as instituições financeiras tradicionais, elas se recuam, porque as regras vêm, né, de grandes centros e algumas situações vêm até do exterior. Então, o natural é as instituições financeiras recuarem. Como nós somos próximos da sociedade, próximos das pessoas, nós avançamos. E a expectativa esse ano é a gente crescer em número de associados pelo menos em 15%. Que bom. Como nós somos em 160 mil, é crescer por volta pelo menos acima de 20 mil associados no Espírito Santo. E a nossa regional, que tem 36 mil associados, a nossa meta é chegar a 41 mil associados. É um bom crescimento e exatamente no ano em que as perspectivas de início do ano de 2014 já se falava muito disso, né? A gente começou com um arroxo econômico muito forte, né? A mexida na política, na economia. E para esse restante, pelo menos para o segundo semestre, temos perspectivas boas com relação à economia de modo geral, Alain? Cláudio, em termos de economia, de modo geral, para esse ano é um ano assim, muito... A tendência do arroxo é muito maior. E a expectativa para o segundo semestre, infelizmente, está se desenhando em termos de economia pior do que o primeiro. Isso é infelizmente. Não em relação, talvez, aos nossos números, mas em relação à economia como um todo. Porque situações, né, decisões tomadas atrás, a questão governamental, algumas situações, em alguns pontos, avançou demais em algumas concessões, alguns benefícios, e que não está se sustentando. Benefício que a gente fala é em relação a algumas isenções para algumas empresas. E aí, quando tirou essa isenção, o consumo daquele produto diminuiu. E aí foi fazendo várias concessões, nesse momento tirou todas as concessões. Ficou retido muitas coisas, principalmente na questão dos serviços públicos, retendo aumento, principalmente pela questão eleitoral. E agora não teve jeito, tem que subir. E o principal problema no país hoje não é a questão contextual em termos dos pilares, que não são tão bons, mas o pior que a gente vê dentro da nossa análise é a falta de confiança.
falta de confiança do consumidor, falta de confiança do empresário para investir, falta do investidor externo de investir no Brasil. Então, nós estamos passando um período agora, na nossa concepção, de ajuste. O governo começou a fazer algumas medidas impopulares, mas necessárias, para que daqui a um certo tempo volte a confiança do consumidor, volte a confiança do investidor, do empresário local e do empresário, no caso, externo. Pois é, um dos resultados é exatamente a alta do dólar. Em sua opinião, essa alta aí, claro, ela favorece uma parte da economia, mas prejudica muito mais o restante como um todo, né? A alta do dólar beneficia diretamente o exportador, que também, no caso do Espírito Santo, são fatores importantes. O Estado é um Estado que tem a sua vocação de exportação em vários produtos. Então, o Estado, com essa alta do dólar, de modo geral, não vai perder muito. Mas lógico que nós temos muitas coisas, muitos componentes importados. Que é preciso comprar e acaba saindo mais caro. Exatamente, e com isso vem a inflação, o poder de compra vai diminuindo. Mas a questão do dólar hoje, a gente acredita, pela estimativa, vai fechar até o final do ano, deve ficar em torno desses 3,15, 3,10. Então deve estabilizar nessa faixa de 3, 3 alguma coisa. Ainda bem alto, né? Um patamar muito alto. Além só para a gente finalizar, saindo aqui um pouco das informações em relação ao Cicobi, o Alair Juriato acaba de ser eleito, né, escolhido o novo presidente da Agência de Desenvolvimento de Linhares, a ADEL. Ele deve assumir no mês de julho, né? O atual presidente, o Peninha, continua até lá. Feliz com a escolha aí, Alair? Feliz por ser eleito, né? É uma missão, a gente considera como uma missão nobre, a gente está muito otimista em desempenhar um bom trabalho, substituir o Peninha, apesar que ele vai ficar como vice-presidente comigo, importância muito grande, mas claro, a gente espera fazer um bom trabalho, trabalhar muito, porque esse ano é um ano de muito trabalho, né? Em todo sentido. E também na ADEL tenho essa convicção que com a ajuda dos amigos nós faremos um bom trabalho. Pois é importante discutir as nossas questões aí, né? Vislumbrar um futuro melhor para nós, né? Perfeito. Alair Juriato, diretor executivo do Cicobi Leste, muito obrigado pela presença, trazendo essas informações para nós aqui, tá? A gente agradece pela oportunidade de estar aqui debatendo esses assuntos. Tá joia. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir para fazer o nosso telejornal. O e-mail para mandar a sua sugestão de reportagem aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse também as nossas reportagens, as nossas entrevistas nas redes sociais ou ligue para o número que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.